Sabe quando alguém some de uma festa sem se despedir? Ou quando cancela um plano bem em cima da hora? É muito fácil a gente julgar e achar que é grosseria, né? Mas e se a verdadeira razão for algo que a gente simplesmente não consegue ver? Hoje, a gente vai mergulhar fundo nas manifestações da ansiedade que muitas vezes ficam escondidas, que passam batido no dia a dia. 40 milhões. Esse é o número. É a quantidade de adultos só nos Estados Unidos que vivem com algum transtorno de ansiedade. É um número que, nossa, já dá uma boa ideia do tamanho do desafio que a gente está falando. Isso faz da ansiedade o transtorno mental mais comum por lá. E olha, é importante entender que não é uma falha de caráter, de jeito nenhum. É algo bem mais complexo, sabe? É uma mistura de genética, da química do cérebro, da personalidade da pessoa e das experiências de vida que ela teve. Mas tá, vamos definir isso direito. Um transtorno de ansiedade é muito mais do que aquele nervosismo comum antes de uma prova, por exemplo. É uma condição mental mesmo, que se caracteriza por uma preocupação ou um medo tão, mas tão forte que chega a atrapalhar a vida diária da pessoa. E essa diferença é crucial. Para a gente aprofundar nesse assunto, nossa análise vai ter 4 partes. Primeiro, vamos falar sobre a máscara social. Depois, a gente entra na batalha interna. Em seguida, vamos ver como a ansiedade perturba a vida diária. E, por fim, vamos focar em compreender o invisível. Então, vamos começar pelo primeiro ponto, a máscara social. É aqui que a gente vai entender como a ansiedade pode ser lida de um jeito totalmente errado em situações sociais, criando um verdadeiro abismo entre o que a pessoa sente e o que os outros percebem. Olha só que interessante esse contraste. De um lado, o que as pessoas podem ver, alguém antissocial ou rude. Mas por dentro, o que a pessoa está sentindo é que ela está sobrecarregada. Alguém que parece inconstante, na verdade, pode estar com muito medo. E o que parece estranho ou distante pode ser simplesmente um esgotamento total. A pessoa está drenada. E esses sentimentos acabam virando ações bem concretas, né? Sumir de uma festa do nada, evitar os eventos sociais, cancelar os planos, ter dificuldade de fazer amigos novos ou até mesmo ficar grudado no celular só para não parecer sem jeito. Muitas vezes, isso não é uma escolha, sabe? É mais uma estratégia de sobrevivência para uma mente que está ansiosa. E esse mal-entendido pode acontecer até nos relacionamentos. Aquele comportamento que parece grudento ou possessivo, tipo mandar mensagem toda hora, pode, na verdade, nascer de uma preocupação gigante com o bem-estar da outra pessoa. Uma preocupação que a ansiedade só aumenta. Isso leva a gente para uma reflexão bem importante sobre o espaço pessoal. Essa frase aqui resume tudo. Quando alguém pede para ficar sozinho, não está pedindo para que se vá para sempre. Uma pessoa com ansiedade às vezes só precisa de um tempo para se acalmar, para se reequilibrar. E isso não é de forma alguma uma rejeição. Bom, agora a gente vai para a nossa segunda parte, a batalha interna. Aqui o nosso foco muda um pouco. A gente vai olhar para dentro, para os ciclos de pensamentos e os padrões mentais que são super típicos da ansiedade. Será que eu falei alguma coisa errada? Essa pergunta tão simples pode ser o começo de um looping de pensamento sem fim. Uma mensagem que demora para ser respondida ou um silêncio no meio da conversa pode virar uma bola de neve de incerteza e autocrítica. E esse ciclo de pensar demais aparece de várias formas. Desde ficar super angustiado com o tempo de resposta de uma mensagem, até ensaiar uma conversa 1000 vezes antes de ligar para alguém, ou ficar checando compulsivamente se a tarefa de casa está certa ou se a porta de casa está trancada. É um estado de alerta constante e que cansa demais. Aqui a gente tem o que chamamos de loop da paralisia do perfeccionismo. Funciona assim, ó. Primeiro, surge uma oportunidade. Logo em seguida vem o medo de falhar. Aquela sensação de não ser bom o suficiente. Isso leva a pessoa a se preparar demais, a checar tudo sem parar, até que a oportunidade simplesmente passa. Ela se perde. Na nossa terceira sessão, vamos ver como toda essa batalha interna acaba impactando o dia a dia, em perturbações da vida diária. É sobre como a ansiedade interfere na rotina e no bem-estar de uma forma bem concreta. Pois é, a ansiedade não respeita a rotina, não tem hora marcada. Atividades que parecem simples, como ir para a escola ou para o trabalho, podem virar um momento de muita angústia. As crises podem aparecer a qualquer hora, com o coração disparado, mão suando, tremedeira, transformando o que era trivial em algo assustador. Outro ponto bem sério é o que a gente pode chamar de eco do trauma. Para quem tem ansiedade, a data exata de um evento traumático pode ficar marcada na memória.
E todo ano, quando essa data vai chegando, aquelas emoções difíceis voltam com tudo, e aí a rotina fica quase insuportável. E agora chegamos à nossa última e talvez a mais importante sessão de todas: compreendendo o invisível. É aqui que a gente vai juntar todas as peças e tentar olhar para esses comportamentos com um pouco mais de empatia. Então, a ideia central que fica é que a ansiedade se manifesta de jeitos que são muito fáceis da gente interpretar mal, como comportamentos sociais que a gente não entende, como uma luta interna intensa com pensamentos que não param e como uma bagunça geral no dia a dia. No fundo, não são falhas de caráter, são sintomas. Para a gente terminar, fica uma pergunta no ar. Como é que saber de tudo isso pode mudar a nossa forma de ver as atitudes dos outros? Talvez da próxima vez que alguém cancelar um compromisso ou parecer meio distante, a primeira reação possa ser de compreensão e não de julgamento. Fica aí para a gente pensar.